Fala piloto, entrando então já de acelerador apertado para a gente falar do segundo vídeo dessa nossa série de como se preparar para a sua temporada. E esse segundo tema também pode parecer óbvio, mas tem uma importância gigantesca, porque em se falando de corridas, nem sempre você tem o controle de tudo. Na verdade, você nunca tem o controle da situação, a não ser que você esteja pilotando sozinho na pista. E olha lá, hein? Então, para diminuir os riscos de dar algo errado nas suas corridas, você precisa ter bem assimilado todas as regras e normas do seu campeonato, ou em outras palavras, conhecer muito bem o regulamento do campeonato em que você está disputando. Olha só, eu já vi várias situações de desempate, de penalizações, de bônus e principalmente de virada de liderança acontecerem porque teve gente que não prestou atenção no regulamento. Isso aconteceu agora no final de 2020 com um amigão meu. Ele foi vice por critério de desempate de vitórias, sendo que ele deixou de ganhar 2 pontos extras por não ter cumprido com uma das regras adicionais que eram opcionais do campeonato. Por isso, seguem então algumas informações básicas que você precisa saber para evitar sustos e perdas desnecessárias. Primeiro, a informação mais na cara que todo mundo pergunta sobre o seu campeonato. Qual o lastro da sua categoria? Há campeonatos hoje com 80, 85, 90, 95, até 110 kg de lastro. Como se dá a vistoria do peso? É antes da corrida? Depois? Só se pesa o piloto ou então pesa você e o kart, como é lá no KGV? Qual a penalização para quem é pego fora do lastro? Eu já vi gente ser desclassificada da corrida por causa de 100 gramas abaixo do peso mínimo. E não foi perda de pontos ou adição de 10 segundos no campeonato. Foi desclassificação direto. E de novo, como eu gosto de trazer, seguem algumas dicas escondidinhas aqui. O ideal é que você entre na pista com aproximadamente 1 kg a mais que o limite. Pelo seguinte motivo, você vai suar e perder líquido durante a corrida. Numa corrida de meia hora, você perde no mínimo umas 400 gramas. Preste atenção onde você vai prender o seu lastro, para ele não cair do kart em hipótese alguma. E fique esperto que de vez em quando tem kart que está fora do peso, tanto para cima quanto para baixo. Eu mesmo já vivi duas situações distintas, uma boa e uma ruim. A boa, que foi totalmente na sorte, foi quando eu precisei trocar de kart na classificação e tinha tanto o meu lastro de banco como uma anilha adicional para colocar no kart. Pois bem, eu parei para trocar meu lastro, troquei meu lastro correndo, pus só o lastro de banco e saí afobado para a pista sem colocar o lastro do cartódromo no kart. Como eu sempre entro com uns 2 kg a mais, eu deveria estar faltando 3 kg, já que cada anilha do cartódromo tem 5 kg. Porém, quando eu cheguei no final da prova na balança, o kart estava mais pesado que o normal, não sei se por causa da gasolina ou por algum outro motivo. E como pesa-se o piloto mais do kart nesse campeonato, eu escapei ileso, porque o kart era uns 4 kg mais pesados que o padrão. Nesse caso deu sorte, mas em outro caso, no mesmo campeonato, eu passei 8 kg acima do peso mínimo, porque o kart estava mesmo 5 kg mais pesado que o padrão. Então, muita atenção nesse detalhe da pesagem e das punições por estar abaixo do peso. Segundo item, falando em troca de kart, veja qual é a regra do seu campeonato se as trocas de kart são permitidas durante a classificação ou corrida. E isso já impacta muito a sua estratégia e tomada de decisão. Eu já participei de campeonatos que a troca é livre, mas se o quali acabar e se você estiver no box, você larga lá do box mesmo. Isso é o que a gente mais encontra. Mas eu participei de campeonatos onde era permitida apenas uma troca por corrida, e outro campeonato que não era nem permitida a troca, e outro ainda que permitia apenas 5 trocas durante as 10 etapas do ano, e um outro que eu adorei a regra. Olha só, a troca de kart era permitida, mas você perderia 5 pontos da sua pontuação na corrida por troca, o que funciona como um ADV para cada troca. Ah, e eu também corri em outro campeonato que dizia que se você decidir trocar de kart não pode nem terminar o quali, já fica no box esperando para largar de lá. Então já deu para ver que em cada um dos campeonatos que eu citei a regra é diferente e de acordo com as permissões ou penalizações a decisão de trocar ou não o kart seria permitida ou não, ou mesmo boa ou ruim. E no seu campeonato você já sabe como vai ser? Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui sobre os dois principais tipos de campeonato de rental kart que a gente encontra hoje. Tem os campeonatos cuja maioria dos pilotos são pilotos eventuais, ou seja, que querem apenas se divertir. São empenhados sim em ter bons resultados, vem treinar, coisa e tal, mas o kart para eles funciona como uma maneira de desestressar do trabalho e de ter uma turma de amigos para praticar o kartismo como hobby. E eu acredito que essa seja a forma mais sadia de praticar o kartismo. O outro tipo
tipo de campeonato é aquele que atrai pilotos que têm alguma aspiração a mais, procurando rankings, disputas entre clubes, campeonatos nacionais, torneios brasileiros, etc. São pilotos que entendem que podem realmente se destacar nesse esporte. E esse tipo de campeonato requer uma dedicação bem maior do piloto. Eu cito essa diferenciação porque isso se reflete nas regras de cada campeonato, na duração das provas, no tipo de pontuação, de bônus, de descartes e etc. Falando nisso, eu já entro no terceiro ponto sobre conhecer bem o seu campeonato. Confira o tempo de prova e também o tempo de classificação. É claro que a maioria dos campeonatos tem 5 minutos de quali e 20 a 25 minutos de corrida. Porém, há campeonatos com 10 minutos de quali, o que já requer uma estratégia diferente, em que você não precisa se matar para ser rápido durante todos os 10 minutos da classificação. E tem também os campeonatos com a Super Pole, ou seja, você tem apenas uma volta para marcar o seu tempo e definir a sua posição no grid. Isso sem falar em grid invertido, lastro variável conforme o seu resultado, grid de largada conforme o resultado da corrida anterior, entre outras regrinhas que, se você não prestar atenção, fica para trás mesmo. Quarto aspecto para a gente prestar atenção nas regras do seu campeonato: a quantidade de pontuação dos resultados e número de descartes. Só esses dois aspectos definem muito da sua estratégia durante o ano. Os campeonatos em que eu mesmo corro tem sempre 1 ou 2 descartes dos piores resultados durante o ano. Porém, se você tomou alguma advertência ou mesmo algum stop and go em uma dessas etapas, elas não podem ser descartadas. E aí vem coisas mais sutis. Veja a diferença de pontuação entre as posições da corrida. Do primeiro para o segundo, será que ganha muito mais ponto? Do segundo para o terceiro, etc. Tem algum pulo de valores de pontuação? Já corri em campeonato em que eu fui campeão praticamente sem ganhar nenhuma corrida, porque a pontuação entre primeiro, segundo e terceiro colocados era muito parecida, muito perto uma da outra. Então eu me contentava, olha só, em chegar em segundo lugar, desde que o primeiro colocado não fosse sempre o mesmo entre as corridas. E na soma dos pontos eu fui campeão. E no campeonato Kart Drivers, onde eu fui campeão agora em 2020, há uma iniciativa muito bacana para ajudar instituições de caridade, com doações de produtos não perecíveis. E a cada doação você ganha 1 ou 2 pontos para cada etapa. Isso ajuda o próximo e colabora com o seu campeonato. Então, em 2020 eu ajudei pessoas doando produtos não perecíveis através do campeonato e de quebra fui acumulando pontuação. É claro que todas essas regras de pontuação requerem que você fique fazendo continhas para saber onde você precisa chegar, coisa e tal, mas acho que você está entendendo a mensagem. Para terminar o vídeo, eu vou contar 3 situações bem bacanas dos campeonatos onde eu já participei. A regra da pontuação dupla quando chove. Essa regra também está presente no Kart Drivers, que eu já citei antes. Quando chove, a pontuação é dobrada, mas da seguinte maneira: só o período de classificação já vale a pontuação de uma corrida. E aí então inverte-se o grid, onde o pole larga em último, o último larga na frente, etc. Ao final da corrida aplica-se a pontuação novamente. Isso deu uma super animada nas corridas na chuva, porque antes, quando chovia, quase metade do grid já desistia de correr. Agora a galera não só treina mais na chuva, como fica torcendo para chover para ter a chance de ganhar mais pontos no campeonato. Outra ideia bacana são os endurance intracampeonatos, ou seja, dentro do mesmo campeonato, onde montam-se equipes misturando pilotos de categorias diferentes. Provavelmente você já viu ou até mesmo já participou de endurances assim. Eles têm pontuação diferente para o campeonato e a pontuação do resultado é compartilhada entre a sua equipe. É uma ótima oportunidade para treinar o seu jeito de trabalhar a equipe, não só no kart, mas para toda a sua vida profissional também. Já parou para pensar nisso? E uma última regra que eu só vi uma vez, mas muito interessante: cada vitória gera um bônus em pontos e cada troca de kart gera uma perda de pontos, mas essas perdas e ganhos são reaplicados só quando faltarem apenas 3 etapas para o final do campeonato. Ou seja, você duplica o poder de lucro de uma vitória e ao mesmo tempo beneficia quem optou por não trocar de kart na corrida. Nas corridas, na verdade, né? Isso gera uma mistura interessantíssima para a estratégia de campeonato. E eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo aqui pode gostar ou mesmo não gostar dessas regras, é normal. Pode ser que você ache que, eu só quero um kart bacana para acelerar e pronto. Ou então você acha ainda que regras assim fazem você exercitar o seu poder de estratégia, melhorando a sua performance lógica e emocional, além da performance física.
Porém, eu espero que com esse vídeo e também ao longo dos vídeos do meu canal eu tenha passado ao menos uma lição certa. Ser um bom piloto não é só saber acelerar, frear e virar. Você precisa ter cabeça, controle emocional, saber fazer contas e montar estratégias de acordo com cada situação. Desde saber quando enfrentar ou não uma disputa na pista, saber quanto vale uma punição, quanto vale um bônus e que decisões na pista e fora dela vão ajudar mais se você se sobressair ou não. E que decisões na pista e fora dela ajudam a você se sobressair ou não no seu campeonato. E assim você vai acumulando importantes pontos para chegar no final do seu campeonato sempre na frente. Ufa, viu quanto detalhe existe só falando de regulamentos do campeonato? Isso só falando de kart rental, não é nem de kart profissional. Não deixa de ficar super esperto nas regras do seu campeonato esse ano para garantir uma boa performance, tá bom? Nos próximos dias eu vou trazer um terceiro tema dessa série e você não perde por esperar. E é claro, eu peço aqui que se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, se não é inscrito, tá mais do que convidado a se inscrever aqui no canal, tá bom? Um forte abraço e até mais!